Existe uma opinião de que Tarantino faz filmes supostamente sem muito sentido, confiando apenas em imagens marcantes, diálogos impactantes e cenas provocativas, atrás das quais, na opinião de alguns, não há nada especialmente profundo. Nem todos pensam assim, mas até críticos sérios às vezes dizem que os filmes são superficiais. Para não falar sem provas, vou citar James Wood, um dos principais críticos de cinema do The Guardian. Tarantino representa a vitória definitiva do pós-modernismo, que consiste em privar a obra de arte de qualquer conteúdo. Somente na nossa época, um autor tão talentoso quanto Tarantino pode criar obras tão vazias, completamente desprovidas de política, metafísica ou qualquer interesse moral. Eu, claro, estou sendo um pouco astuto, porque essa é apenas a opinião de um crítico de cinema, ainda que respeitado, sobre um dos filmes de Tarantino, mas mesmo assim, essa opinião existe. E hoje, usando como exemplo um dos personagens de Quentin Tarantino, vou tentar mostrar o quanto questões filosóficas e sociais sérias podem estar escondidas em uma imagem aparentemente simples e um pouco cômica. Tô falando sobre Oswaldo Mobrey, do filme Os Oito Odiados. Oswaldo. Vamos abordar questões de justiça e direito, o trabalho do sociólogo Max Weber e do filósofo John Locke. E você vai perceber que os filmes de Tarantino, muitas vezes, escondem muito mais do que parece à primeira vista. Tenho certeza de que a maioria de vocês assistiu Os Oito Odiados dublado. A dublagem é ótima, não nego, mas, como costuma acontecer, muitos detalhes inevitavelmente se perdem na tradução. Por exemplo, o modo de falar do Bob mostra que ele é mexicano. Chris Mannix fala com um sotaque sulista característico. O Major Marquis Warren soa de maneira típica para os negros. E o nosso Oswaldo Mobrey é britânico até o último fio de cabelo. Dead or alive. Oswaldo Mobrey, na verdade Pete Hicox, faz parte da gangue Domingray. Por que Domingray e não Domergue, como o sobrenome de Daisy e Jody, explicarei depois. Na gangue está Marco, o mexicano. Bob. Crouch Douglas. Joe Gage. Jody Domergue, irmão da Daisy. Eu sou o Jody. E o próprio Pete, Oswaldo Mobrey, madame. Esses quatro vão para Red Rock para tentar salvar Daisy, que John Root escolta para a execução. Durante a viagem, eles acham o verdadeiro Oswaldo Mobrey, carrasco de Red Rock, e o eliminam para usar seus documentos como disfarce. Percebendo que Root e Daisy terão que passar a noite no armazém da Minnie, a gangue decide armar uma emboscada lá, sabendo que Root inevitavelmente vai parar ali por causa das condições do tempo. Eles sabem da reputação de John Root, caçador de recompensas experiente, sempre alerta e quase nunca sem arma. Eles decidem que um ataque direto é arriscado demais e pode resultar em baixas do lado deles. Daisy está algemada ao John Root e o revólver dele aponta para a barriga da minha irmã. A palavra-chave é paciência. A situação se complica quando descobrem que mais 2 homens armados estão viajando com Root. O caçador de recompensas Marquis Warren e o autoproclamado xerife Chris Mannix, embora talvez ele seja realmente o xerife. O que ela quis dizer quando falou sobre o negro caçador de recompensas? O negro caçador de recompensas. Ele também a protege? Pete e seus comparsas agem com cautela e executam o plano de envenenar o café. John Root e o cocheiro morrem após beber o veneno. Mas o Marquis Warren, com o apoio de Chris Mannix, assume o controle da situação. Se alguém fizer qualquer coisa, tipo qualquer coisa mesmo, atire. No final das contas, durante o tiroteio, Pete é ferido e pouco depois leva outro tiro, dessa vez o último para ele. O duelo ainda está de pé, Chris. Você ainda não fez nada. Aguarde a tempestade de neve com Daisy. A história de Pete Hicox, à primeira vista, parece apenas a pequena história de um bandido, sem nada de especial por trás. Tentou libertar sua comparsa, levou um tiro e morreu. Mas ninguém, além de Oswaldo, se torna a voz para as ideias filosóficas e morais centrais que Quentin Tarantino entrelaçou na trama. Por exemplo, Oswaldo decide dividir simbolicamente o armazém da Minnie em 2 partes. Vamos dividir o local em uma parte norte e uma parte sul.
Voltaremos a esse momento mais tarde. Além disso, é ele quem faz, talvez, o monólogo mais filosófico do filme. Se você for considerada culpada, os cidadãos vão te enforcar na praça. Onde ele reflete sobre a natureza da justiça, sobre o dilema moral da punição e sobre o papel do carrasco como agente da lei. Se, ao arrombarem essa porta, eles te arrastarem para fora e te enforcarem, isso será chamado de justiça pelas próprias mãos. Ele levanta questões complexas, por exemplo, o que significa a verdadeira justiça? Afinal, qual é a verdadeira diferença entre eles? Em mim, no carrasco. E tudo isso nos remete a um dos fundadores da sociologia, Max Weber, e ao conceito de monopólio da violência. Max Weber foi um sociólogo, filósofo e economista alemão cujos trabalhos tiveram enorme influência nas ciências sociais no século XX. Weber é considerado um dos fundadores da sociologia moderna e criador de conceitos que ainda hoje moldam nosso entendimento sobre sociedade, poder e Estado. Sua famosa ideia do monopólio da violência foi desenvolvida por Weber no contexto do estudo da natureza do poder e da legitimidade em seu ensaio A Política como Vocação, de 1919. Na época após a Primeira Guerra Mundial, as questões sobre o que torna o Estado legítimo e como ele mantém o poder eram especialmente relevantes. Segundo Weber, o Estado é a única instituição que possui o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Isso significa que somente o Estado tem o direito de usar a força ou de autorizá-la por meio de suas instituições, como o Exército, a Polícia e o sistema judiciário. Se todos esses pontos forem respeitados, isso é o que nossa civilização considera justiça. Qualquer outra forma de violência é considerada ilegal e está sujeita à punição. Isso será chamado de justiça pelas próprias mãos. As ideias de Weber influenciaram profundamente estudos posteriores sobre Estado, poder e legitimidade. E o conceito de monopólio da violência tornou-se a pedra angular para compreender o funcionamento dos Estados modernos e seu papel na sociedade. O carrasco, no caso de Osvaldo, é a pessoa que, de forma legal e imparcial, exerce a violência em nome do Estado. Tarantino questiona a legitimidade da violência por meio dessa imagem. Sim, esse é o problema com os velhos. Você pode empurrar alguém da escada e dizer que foi um acidente, mas não pode atirar. Atirar em um general por antipatia pessoal será considerado um crime punível por lei. Se você atirar em um velho desarmado, eu garanto que vou te enforcar pelo seu pescoço negro. Mas no caso de legítima defesa, provocando-o, isso já é o exercício do direito legal à autodefesa necessária. O que vai fazer, velho? No contexto de Oswald Mowbray, também podemos lembrar da teoria do contrato social de John Locke. John Locke foi um filósofo inglês do século XVII que exerceu uma influência significativa na formação da teoria política. Em sua obra Dois Tratados sobre o Governo, de 1689, ele apresentou sua teoria do contrato social. Locke afirmava que, em seu estado natural, as pessoas possuem direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à propriedade, mas, inicialmente, as garantias desses direitos, infelizmente, estão ausentes. Para garantir a proteção desses direitos naturais, as pessoas concordam com o Estado, como já vimos, o principal monopolista da violência. No âmbito do contrato social, elas transferem parte de seus direitos em troca da proteção dos direitos restantes. O Estado, por sua vez, torna-se um árbitro neutro, garantindo justiça e ordem. Ele defendia a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, para evitar abusos e garantir as liberdades dos cidadãos. E também enfatizava que, em caso de usurpação ou abuso, o povo tem o direito de restaurar seus direitos e liberdades. Mas o tema da legitimidade da violência, do contrato social e do monopólio da violência não é a única mensagem que Quentin Tarantino colocou na figura de Oswald Mowbray. Lembra como Osvaldo sugeriu dividir o armazém da Mini em duas partes, uma do norte e outra do sul? A parte da lareira vai simbolicamente representar a Geórgia, enquanto o bar vai representar a Filadélfia. Na verdade, mesmo após o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, a animosidade racial e os conflitos civis continuaram por muitos anos, e em muitos lugares do sul ainda havia uma forte resistência à igualdade. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior sobre os 8 odiados, vou deixar o link na descrição.
Osvaldo, com sua ideia de separação, confirma que tudo o que acontece no armazém da Minnie é uma alegoria aos Estados Unidos, dilacerados por contradições sociais e culturais. E Tarantino parece nos apresentar um modelo em miniatura da América, onde cada um dos presentes representa um determinado grupo social desse conflito. Nesse contexto, Osvaldo Mowbray personifica nada menos que o legado do Império Britânico, cuja marca está firmemente inscrita nos alicerces dos Estados Unidos. Afinal, foi justamente das suas colônias norte-americanas, como Virgínia, Massachusetts e Nova York, que acabaram surgindo os primeiros 13 estados. Após muitos anos de domínio colonial britânico, as colônias norte-americanas começaram a resistir ao controle da metrópole, especialmente indignadas com a política de tributação e a falta de representação no parlamento britânico. Esse conflito se transformou em uma guerra pela independência, durante a qual as colônias romperam seus laços com a Grã-Bretanha e proclamaram sua independência, consolidando-a com a Declaração de Independência em 1776. Muitos britânicos sentem certo senso de superioridade, vendo os americanos como descendentes de colonos que se afastaram da cultura e do idioma britânicos, e às vezes encaram a cultura de massa americana com ironia ou crítica. Já a cultura britânica, por outro lado, é vista por eles como mais contida e tradicional, o que, aos olhos de muitos britânicos, a torna mais sofisticada. Osvaldo Mowbray, portanto, é deliberadamente galante, prestativo e propositalmente formal. Permita-me ajudá-la, madame. Muitos ingleses também consideram o inglês britânico mais correto e refinado em comparação com a variante americana, o que cria uma sensação de pureza cultural. No Reino Unido, é comum fazer piadas sobre o sotaque e as gírias americanos, assim como os americanos fazem sobre os britânicos. Chips and a hamburger with a bottle of water. E ao que tudo indica, nosso Osvaldo pensa da mesma forma. Repare como ele fica indignado porque Joe Gage confundiu o sotaque neozelandês com o verdadeiro inglês britânico. E qual é o seu sotaque? Muito agradável, britânico. Cavalheiro, eu protesto. Mas o mais engraçado é que, em grande parte, isso é apenas um mito. A maioria de nós está acostumada a considerar o inglês britânico como uma língua mais pura, correta e antiga do que o inglês americano. O padrão ouro, por assim dizer, da língua que até Shakespeare falava, mas não é bem assim. O paradoxo é que, apesar da orgulhosa tradição britânica, é justamente na América que a língua preserva algumas características antigas que há muito desapareceram na Grã-Bretanha. Por exemplo, o famoso hábito britânico de não pronunciar o R após vogais é um fenômeno relativamente recente, surgido no final do século XIX. A little bottle of water. A little bottle of water. A little bottle of water. Nos séculos 17 e 18, quando a Grã-Bretanha ainda era a mãe das colônias norte-americanas, a pronúncia do som R era a norma, e aí está o paradoxo. O som R nos Estados Unidos soa da mesma forma desde a época dos primeiros colonizadores, enquanto os britânicos conseguiram se livrar dele. Por volta do século XIX, o inglês britânico começou a passar por mudanças significativas. O que hoje é percebido como o clássico sotaque britânico, com sua formalidade e sonoridade distinta, na verdade é um resultado relativamente recente da evolução linguística. Enquanto isso, na América, muitas características do antigo inglês continuaram existindo quase sem mudanças, preservando formas mais antigas de pronúncia e gramática. Acontece que o velho Osvaldo já é, na verdade, um produto da evolução do sotaque e do modo de falar britânicos. Se você ainda acha que a origem britânica de Osvaldo não tem muita importância, que Tarantino simplesmente achou legal fazê-lo britânico e que eu estou forçando a barra, então aqui vai mais uma série de coincidências. Como já disse, os personagens de Os Oito Odiados representam grupos sociais importantes na formação dos Estados Unidos, mas isso não é tudo. O grupo dos Quatro Bandidos representa diferentes formas de colonialismo e expansão que deixaram sua marca na história do país. Osvaldo Mowbray, britânico, carrasco autoproclamado, simboliza o Império Britânico. Seu sotaque e aparência remetem ao legado da Grã-Bretanha. Osvaldo Mowbray, madame. Bob, mexicano, falante de espanhol, curiosamente representa a influência colonial espanhola. Bob,
A Espanha foi um dos primeiros impérios a colonizar as Américas. Sua cultura e influência linguística ainda são visíveis no sudoeste dos Estados Unidos. Jody Domergue, com um sobrenome que indica raízes francesas, simboliza o Império Francês. Eu sou Jody. No filme, ele até fala francês com Minnie, destacando sua ligação com a França. Merci beaucoup, mademoiselle Minnie. A herança francesa é sentida em lugares como a Louisiana, e Jody, como representante da cultura francesa, adiciona mais uma camada histórica a esse modelo simbólico. Joe Gage é a imagem clássica do cowboy, a personificação da expansão americana para o oeste e do deslocamento dos povos indígenas. Joe Gage. Gage simboliza exatamente aquela ideologia brutal do Destino Manifesto, que justificava a conquista e colonização de novas terras, independentemente das consequências para os povos indígenas. Esses 4 chegam à loja da Minnie, uma espécie de país improvisado, não para coexistir pacificamente, mas para eliminar seus habitantes. Eles trazem consigo força e agressividade, como personificação da expansão e do colonialismo que se tornaram a base da história dos Estados Unidos. Quanto aos outros personagens, há também Judy 6 Cavalos, vinda da Nova Zelândia. Auckland? O que é esse tal de Auckland? É de lá que eu sou, é a nossa maior cidade. Nova Zelândia? A Nova Zelândia, como se sabe, já fez parte do Império Britânico. Os holandeses também contribuíram para a formação dos Estados Unidos. Em 1614, eles fundaram a colônia de Novos Países Baixos no território dos atuais estados. A capital dessa colônia era Nova Amsterdã, localizada em Manhattan. Mais tarde, em 1664, os britânicos tomaram Nova Amsterdã, renomeando-a para Nova York em homenagem ao Duque de York. Dessa forma, a herança holandesa tornou-se parte da história e do pano de fundo cultural da América. Quanto aos afro-americanos, naturalmente Tarantino não poderia deixar de abordar esse tema, e a presença deles no filme só reforça a simbologia geral. Quer que eu te diga por que eu minto, cara branco? Foi assim que consegui passagem para sua diligência. A Batalha de Baton Rouge, mencionada no filme, é um evento histórico real de 1862, quando as tropas confederadas tentaram tomar a cidade, que estava sob controle da União. No entanto, essa não é a única Batalha de Baton Rouge. Em 1779, muito antes disso, tropas espanholas, sob o comando do governador da Louisiana, Bernardo de Galvez, atacaram a guarnição britânica no Fort New Richmond, localizado onde hoje fica Baton Rouge. Essa batalha fez parte da luta da Espanha contra os britânicos, o que acrescenta mais uma camada histórica a esse lugar. Mas eu realmente não recomendo que vocês recriem a Batalha de Baton Rouge durante uma nevasca em um lugar tão peculiar. Outra observação curiosa está relacionada ao sobrenome de Jody e Daisy, Domergue. Como eu já disse, esse é um sobrenome francês, mas então por que a gangue se chama Gangue de Jody Domingray? Para que recebam dinheiro das pessoas de Domingray. Ao mesmo tempo, no documento está claramente escrito Domergue. Acredito que você seja Daisy Domergue? Há uma suposição bastante razoável sobre isso. Acho que a gangue frequentemente fugia para o México para escapar da lei. Por isso mantinham Bob lá, pois ele tinha contatos. Daisy também menciona que pretendem ir para lá. Vamos ao México, você vai para Red Rock receber sua estrela. E aí entrou em cena a adaptação cultural. O companheiro mexicano deles, Bob, talvez só tenha adaptado um nome difícil para falantes de espanhol para uma forma mais conveniente. E assim, a francesa Domergue virou a mais espanhola Domingray. Pelo visto, Jody simplesmente gostou de como os espanhóis pronunciavam seu sobrenome. Assim como Minnie gostou da pronúncia francesa. Isso é francês. Você sabe francês? Oui. Oui. E o que significa oui? Este é um exemplo típico de como nomes e títulos mudam e se adaptam com o tempo, perdendo suas raízes. Esse processo pode ser observado nos nomes dos estados americanos. Por exemplo, Louisiana recebeu esse nome em homenagem ao rei francês Luís XIV, que se chamava Luís. E a Geórgia recebeu seu nome em homenagem ao rei britânico Jorge II. Esses detalhes mostram como os Estados Unidos são, de fato, um país multicultural, algo visível até na equipe de filmagem de Tarantino. Channing Tatum, ou mais corretamente, Tatum, tem ascendência irlandesa, francesa e indígena. A atriz que interpretou Judy 6 Cavalos é realmente da Nova Zelândia. E o próprio Tarantino é uma mistura de raízes italianas, irlandesas e indígenas.
Considerando todas essas inúmeras referências e símbolos, fica óbvio, isso não é uma coincidência. Os Oito Odiados não é apenas um faroeste sangrento no estilo Tarantino, mas uma reflexão profunda do diretor sobre as raízes da história americana, a natureza do poder e sua legitimidade. Neste filme, a violência aparece como um instrumento que só pode ser justificado aos olhos de quem a utiliza. Eu sei que os americanos não gostam quando uma bobagem como a rendição atrapalha uma boa guerra. E o monopólio sobre ela é apenas uma convenção, atrás da qual se escondem a crueldade humana e a sede de controle. Essa sim foi uma ótima dança. Sim. Cada personagem, cada detalhe em Os Oito Odiados tem seu peso simbólico. O grupo dos 4 bandidos representa os impérios que lançaram as bases da América. O armarinho da Minnie é uma versão em miniatura dos Estados Unidos, onde diferentes grupos sociais se misturam e onde reina uma tensão prestes a explodir. Tarantino parece examinar, sob um microscópio, a caótica mistura de ideais, estereótipos e contradições que compõem a história deste país. Assim, Os Oito Odiados não é só um filme sobre vingança e sobrevivência. É uma verdadeira alegoria da sociedade americana, seus lados sombrios e a eterna luta pelo poder e pela justiça. Se é sua primeira vez no canal e não viu os 2 vídeos anteriores sobre Os Oito Odiados, recomendo que assista. O primeiro está diretamente ligado a este vídeo. Lá eu tentei apresentar minha visão sobre o significado do filme. Acho que se você assistir também, o quebra-cabeça vai se encaixar completamente. Inclui uma análise do John Ruth, onde examino sua personalidade em detalhes.